Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que vocês estejam na paz de Cristo. Eu queria falar hoje sobre o milênio de Cristo. Qual o entendimento bíblico que vocês têm sobre o milênio? Qual o entendimento que os irmãos aí que estão assistindo esse vídeo têm na igreja de vocês? Qual é o tipo de alimento que vocês estão tendo a respeito do milênio? Será que o milênio seria literal, aqui na Terra acontecendo de forma literal, ou de forma espiritual? Vocês já viram o Hernandes Dias Lopes, o Augusto Nicodemos e agora o Paulo Júnior? O que eles fazem com o milênio? Vocês já viram o que eles fazem com a primeira ressurreição? Eles excluem totalmente a segunda ressurreição, aquela após os 1000 anos, para juízo de trono branco, deturpando totalmente o Apocalipse. Inclusive, eles não sabem nada de Apocalipse, eles espiritualizam tudo, né? A única coisa boa que eles pregam é que são pós-tribulacionistas, né? Não acreditam em arrebatamento secreto, isso é óbvio, né? Mas é uma vergonha o que eles fazem também com o milênio. Eu vou deixar no final deste vídeo aqui uma parte onde que o Hernandes Dias Lopes fala o que eles acham sobre o milênio. Vocês vão ver que até uma criança, se eu ensinar para ela, ler para ela, ela vai entender que o milênio ele é literal e na Terra. E isso tem nos profetas e também tem no Novo Testamento. Paulo, eles tinham tudo isso em mente. Eu vou ler aqui uns trechos de alguns profetas. Eu vou começar pelo profeta Miqueias. Se vocês quiserem acompanhar, aí no capítulo 4, eu vou estar lendo do 1 ao 7. Diz assim: mas nos últimos dias, então está linkando nós aqui com a última semana de Daniel, né? Acontecerá que os montes da casa do Senhor será estabelecido, né? Hoje Jerusalém ela é prostituta, né? Ela é considerada como aquele povo que crê nas próprias armas de guerra deles, né? E o Senhor Jesus vai envergonhar eles. E eles vão voltar, muitos vão se arrepender, a gente sabe como é as profecias. Será estabelecido sobre os montes e se elevará sobre os outeiros. E para ele fluirão os povos, né? Estão falando de povos, de nações, né? Quem está ligado aí nos estudos do profeta Daniel sabe que eu estou falando. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andaremos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei. Isso aqui não tem só no profeta Miqueias, não. Lá em Zacarias também tem, falando sobre isso. Então, entendendo uma linha do tempo, a hora que aquela pedra do capítulo 2 de Daniel bate nos pés da estátua, desfazendo o reino da besta, de Apocalipse 13, né? Besta do mar, besta da terra, ali se eleva um grande monte e cresce sobre a terra, né? Jesus e sua igreja vem e tira os elementos ali de Satanás, do falso profeta, da besta do povo, né? E ali a gente vai ver que no milênio Satanás vai ser preso, mas ainda vai ter a morte, vai existir morte no milênio. Vamos ver aqui. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá as nações, né? Jesus vai colocar os pés dele de novo no monte lá das oliveiras, né? E de Sião vai sair a lei. E poderosos e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas e arados, e suas lanças e as podadeiras. Uma nação não se levantará a espada contra a outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Então olha aí que interessante. No final do vídeo, como eu já disse, vai ficar aí um vídeo sobre o Hernando falando aí. Como que vocês pegam esse texto de Miqueias 4 e espiritualizam isso aqui? Como isso aqui não vai ser literal? Eu gostaria que algum pastor calvinista explicasse esses textos aqui pra gente. E olha o perigo desses ensinamentos e quantas pessoas esses pastores estão
levando a esse tipo de ensino. Isso vão ser cobrados deles. Ah, vai sim. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o diz. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam, e recolherei os que foram expulsos, e os que eu afligira. Dos que cocheiam farei a parte restante, e dos que foram arrojados para longe, uma poderosa nação. E o Senhor reinará, o Senhor Jesus reinará na sua segunda vinda, sobre eles, no Monte Sião, lá em Jerusalém novamente. Aqui já teve a primeira ressurreição. Os profetas, os santos, né? Os apóstolos, né? E todos aqueles que morreram em Cristo, de todas as gerações, para reinar, para ser reis e sacerdotes com o Senhor Jesus no milênio, e a lei vai ter que sair de Sião. Por isso a gente entende que no período ali do primeiro templo de Salomão, aquilo serviu de parábolas para o milênio, né? Como a gente já tem dito aí em alguns vídeos, e desde agora para sempre, né? Então, é muito interessante aí, né, o que o profeta Miqueias diz. Como que você vai espiritualizar todas essas coisas? Complicado, né? Olha agora o que diz lá no mesmo profeta, Miqueias 5. Eu vou colocar aqui, que a gente vai ler do 2 ao 15. Miqueias 5. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Então, né, Jesus era judeu e ele vai reinar em Israel. Pô, mas se Jesus vai vir em segunda vinda, ele vai reinar do céu? E cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Vamos lá. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que aqui está em dores tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Então um pessoal aí que vai sofrer e vai... Então vamos lá? Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Aqui as nações vão reconhecer, né, o povo de Deus glorificado e Jesus como rei, né? Aqui todo olho o verá e a lei vai sair de Sião, né? Por todos os confins da terra. Aqui também vale destacar o conhecimento de vocês sobre os animais ali de Daniel, né? Era boca de leão, pés de urso, a besta era semelhante ao leopardo. O Senhor Jesus e a igreja tira esse domínio, né? Quando fala ali de bestas, né, fala de configurações de reinos. Então a gente sabe que por enquanto Satanás reina sobre esses governos. Então essa autoridade vai ser tirada e Jesus vai reinar sobre toda a terra, né? Este será a nossa paz. Quando a Assíria vier à nossa terra e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Estes consumirão a terra da Síria, a espada, e a terra de Nimrod, olha aí, Babilônia, dentre as suas próprias portas. Assim nos livrará da Síria, quando esta vier à nossa terra e pisar os nossos limites. O restante de Jacó estará no meio de muitos povos, como os orvalhos do Senhor, como o chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos dos homens. O restante de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais da selva, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, a qual se passar e as pisará e as despedaçará, sem que haja quem as livre. A tua mão exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão eliminados. E sucederá naqueles dias, diz o Senhor, que eu eliminarei do meio de ti os teus cavalos, destruirei os teus carros de guerra, destruirei as cidades da tua terra e deitarei debaixo todas as tuas fortalezas, né?
as grandes edificações, né, das cidades, né? Nessa época a Bíblia até prevê que vai ter tecnologias e tudo. Vocês vão ver até que o Augusto, Nicodemos, se eu não me engano, o Hernandes Dias Lopes também, diz assim, como que no milênio vai ter o povo indo comprar as coisas e um povo glorificado e outro não? Como que o povo vai fazer as suas coisas no banco, essas coisas? Então, assim, é uma falta de coerência enorme. Eliminarei as feitiçarias das tuas mãos e não terás adivinhadores. Do meio de ti eliminarei as tuas imagens e esculturas, as tuas colunas, e tu já não te inclinarás diante das obras das tuas mãos. Eliminarei do meio de ti os teus postes ídolos e destruirei as tuas cidades. Como ira e furor, tomarei vingança sobre as nações que não me obedecerem. Né? Aqui em contexto de última semana, né, vai ter guerra aos santos, vai ser colocado, né, a abominação desoladora que vai fazer cessar o sacrifício contínuo, né, de tardes e manhãs, vai fazer guerra aos santos. Então o Senhor vai promover vingança às nações, né, e o reino vai tornar a ser do Senhor. Meditem muito naquela oração de Jesus, seja feito a sua vontade, assim na terra como no céu. Neste momento, o nome do Senhor Jesus ele é blasfemado na terra, mas vai chegar um momento que a vontade do Pai será feita na terra. Então, pessoal, eu já li aí para vocês Miqueias capítulo 4 e Miqueias capítulo 5. Coisas acerca do milênio que são impossíveis de se espiritualizar, e fica nítido e claro que é literal, acontecerá na terra, né? Um período de 1000 anos. Eu vou ler aqui o profeta Isaías. Olha o que diz em Isaías 65, no verso 9. Farei sair de Jacó descendência e de Judá um herdeiro que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Então a gente vê aí um povo que vai habitar na terra. E aqui no verso 9, lá no verso 17, olha o que vai dizer no verso 17. Pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vos folgarei e exultarei perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei do meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Lembrando que aqui a morte ainda não foi aprisionada, nem vencida. No milênio literal na Terra, vai ter gente que vai morrer. E como o profeta Isaías diz aqui, morrer aos 100 anos vai ser morrer jovem. Porque nesse período, o conhecimento e a grandeza de Deus vai encobrir toda a terra como as águas cobrem o mar, dito pelos profetas. Então como que alguém no céu vai morrer aos 100 anos? Jovem. Como eles dizem. Eu gostaria de vê-los explicarem isso aqui, né? E quem pecar aos 100 anos será amaldiçoado. Pessoal, entendem que esses animais de Daniel que vai entrar no milênio, eles vão ter assim uma ideologia antiga. Vai ter gente rebelde ainda. Vai ter que subir de ano em ano e adorar, como diz lá em Zacarias, né? Para celebrar a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos. Mas Deus ele vai colocar à prova o coração dessas pessoas. Por isso que Satanás vai ser solto. E vai ter Gog e Magog de novo. Entende? Olha aqui. Eles edificarão nelas e habitarão, e plantarão vinhos e comerão seu fruto. Não edificarão para os outros que habitem. Não plantarão para os outros que comam, porque longevidade do meu povo será como a da árvore. É para você ver, a longevidade de uma pessoa será como de uma árvore. Imagina o conhecimento de Deus nesse período, tanto que vai ter na terra.
e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Impossível espiritualizar isso aqui, né? Não trabalharão debalde, nem terão filhos para calamidade, porque são posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi. O pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Olha que maravilha! E como a gente vai espiritualizar essas coisas? Eu vou bater sempre nessa tecla. Eu não entendo, sinceramente, como o Hernandes, e não só ele, outras pessoas também, dessa congregação da igreja deles aí, conseguem espiritualizar essas coisas. Se vocês lerem lá em Zacarias, profeta Zacarias, no capítulo 14, diz assim, a partir do verso 4: Naqueles dias estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e outra para metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugirei como fugisse do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Olha a pedra aí, batendo nos pés da estátua. E Deus dando um escape para muitos, que no final da última semana, eles abriram os olhos, eles estavam dormindo e abriram os olhos, né? Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mais frio e gelo, mas será um dia singular conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. O Senhor será rei sobre toda a terra. O Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Aqui as nações vão entender que Jesus será o rei, né? Toda a terra se tornará como a planície de Geba e de Rimon, ao sul de Jerusalém. Esta será exaltada e habitada o seu lugar, desde o portão de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta de esquina, e desde a torre de Ananel até os lagares do rei. Habitarão nela, e já não haverá maldição em Jerusalém. Habitará segura. Jerusalém habitará segura. Esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerreiam contra Jerusalém. Jerusalém hoje está em pecado, e mesmo assim Deus vai dar um escape para esse povo, e ainda vai ferir os que afligirem esse povo. A sua carne se apodrecerá, estando eles vão apodrecer. Vamos pular essa parte aqui. Naquele dia também haverá a parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará na mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Olha aqui no verso 16 de Zacarias: Todos que restam de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa dos tabernáculos. Então aqui já tem um milênio estabelecido na terra e o cumprimento da festa dos tabernáculos. Como a gente explica aí as festas, né? Páscoa, asmos, primícias, Pentecostes, trombetas. Jesus vem no dia da expiação para estabelecer o milênio na terra e levar o povo para a celebração da festa dos tabernáculos. Então é algo que é impossível de espiritualizar, né? E são textos que ainda não se cumpriu em um lugar na história. Não se cumpriu em nenhum momento da história, né? É uma linha do tempo que a gente tem que fazer, e são profecias para o futuro, para a última semana e depois da última semana. É isso que a gente tem que entender. Então eu vou deixar um vídeo aí depois dessa explicação,
Vocês veem aí o que é ensinado aí, o que esse povo come, esse leite adulterado, né? Faz uma confusão com a primeira ressurreição, fala que não vai ter segunda ressurreição, né? Eles pegam esses textos de Miqueias, né? Igual eu li para vocês aqui, 4, 5, Isaías 65, Zacarias 14, e rasgam, eles torcem, mas torcem ferrenhamente mesmo. Então, tira as próprias conclusões de vocês. Espero que vocês tenham entendido, gostado.